Doutor Joel, seja bem-vindo. Agora a palavra é com o senhor. Boa noite, muito bom ver vocês dois. Pastor Nelson, Dejane, amigos queridos de longa data. E quero dizer para vocês que é um prazer de estar com o seu público aí, o seu povo aí de São Paulo. Eu estou vendo aqui, depois a gente vai conversar. Tem alguns alunos meus que eu convidei, tem gente aqui do Sul. Nós vamos, nessa noite, falar um pouquinho sobre um tema que eu aprecio bastante, né? Nós temos trabalhado muito na parte da terapia familiar no ambiente cristão. E a Abratefac é a Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos. E o pastor Nelson participou desse começo do trabalho também, agradeço a força que deu para o nosso trabalho. E hoje nós temos, então, a oportunidade de levarmos esta mensagem sobre essa instituição tão bonita que Deus criou, que é o casamento. E eu sempre tenho falado que o casamento é uma instituição. Vocês estão ouvindo bem, pastor Nelson? Se estiver muito longe, eu aproximo. Sim, pastor. Sim, doutor, estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Então, eu sempre tenho falado que o casamento, conforme o princípio cristão, ele é uma instituição, e eu tenho certeza disso, é uma instituição que Deus criou, e não apenas com o objetivo que ele criou a família, que quando Deus, a partir do momento em que ele criou o ser humano, né, e ele falou, crescer e multiplicar. Aquele momento estava sendo inaugurada a família, ou seja, o intuito de Deus do ser humano se reproduzir, de se perpetuar. Posteriormente, Doutor, seu som foi desligado. Oi? Agora está ligado, agora está ligado. Estava desligado? Agora ligou. Então, veja bem, quando Deus fez o primeiro casamento, ele falou 3 coisas muito importantes. Deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornar-se uma só carne. Quando a gente aplica, e o pastor Nelson Dejane já participaram do curso de terapia de família, né? Fizeram essa formação, vocês sabem que existe um grande diálogo entre as teorias sistêmicas que embasa a terapia de família e de casal com o Gênesis. Então, quando Deus falou, pastor Nelson, que deixar pai e mãe, isso significa que o ser humano, ele deixa pai e mãe quando ele vai embora de casa. E o ir embora de casa não é algo para criança, é para adulto. Me lembro, na minha infância, que muitas vezes a gente brigava em casa, e lá na minha casa nós éramos em 4 irmãos. E a gente brigava em casa e eu dizia assim, eu vou me embora dessa casa. Aí meu irmão mais velho dizia assim, pode ir, quando tu começar a passar fome, tu volta. Então, quando Deus falou deixar pai e mãe, significa que a gente vai deixar quando se tornar adulto. Para nós nos tornarmos adultos, nós precisamos de, pelo menos, saber lidar com 2 questões importantes. A primeira questão é ser independente, ou seja, não depender financeiramente dos pais. Então, deixar pai e mãe lá de Gênesis significa eu cresci, né? Me tornei adulto fisicamente, fisiologicamente,
as minhas questões da sexualidade, o homem ou a mulher estão maduros para exercitar a sexualidade, que é uma bênção que Deus reservou apenas para o casamento. A sexualidade, o casamento é um relacionamento, é o único relacionamento que Deus deu esse bônus da sexualidade. Então, são duas coisas para o indivíduo, existem duas coisas básicas para um indivíduo ser considerado adulto. Ele precisa ser independente dos pais financeiramente e ele precisa saber lidar com a sua sexualidade. E aí o indivíduo pode se tornar adulto. Então, quando Deus falou lá em Gênesis, deixar pai e mãe, isso não é para criança. Contei para vocês, né? Quando eu brigava com meus irmãos em casa, eu dizia que eu ia embora. É lógico que eu não estava pronto para ir embora, só pude ir embora depois que eu estudei, comecei a trabalhar, me sustentei, né? E encontrei uma pessoa para me casar. Então, pois bem, unir-se à sua mulher, que é o segundo ponto de Gênesis, significa formação de vínculos. O tornar-se uma só carne é um privilégio, é um dom da sexualidade. Quando um casal entra em relação íntima, ele se torna uma só pessoa. Isso eu estou abordando alguns aspectos, eu não tenho o intuito de abordar todos os aspectos do casamento aqui nesse momento. Só estou citando, pastor, alguns aspectos que são bem importantes, que lá em Gênesis fala, né? Então, unir-se à sua esposa não é que você vai no cartório, assina um documento, vai na igreja ou num lugar que faz uma festa ou faz ali, faz a formalidade desse casamento. Tem muitas pessoas que fazem tudo isso e não conseguem se casar, porque o casamento exige vincular-se, e o vínculo são coisas bem profundas, né? Então, existem muitas questões em relação ao vínculo. E, então, esse é o desafio do casamento. Existe uma outra classificação do casamento que a gente divide, e eu penso que todo mundo, ao pensar no seu próprio casamento, vai conseguir enxergar algumas questões. Por exemplo, então, tem uma classificação que diz que a gente quando se casa, é um casamento meio que infantil, afinal de contas, nós estamos saindo do mundo do ser filho, lá da nossa casa, do mundo dos pais, nós estamos saindo daquele universo infantil. E a gente se casa e a gente não tem todos os aspectos da personalidade amadurecidos. Então, aquele primeiro casamento que a gente faz, né, a primeira fase do casamento é um casamento meio infantilizado. Quantos anos você é casado, pastor? Vamos fazer 30 anos. Agora, dia 17 de julho, ou 18 de julho. Que maravilha, vai ter festa, então. E eu penso que os casais que estão nos assistindo também, eu tenho 34 anos e meio de casado, né? Mais 4 anos e meio de namoro, já vai dar 38 para mais, com a minha esposa, né? Então, eu penso que todos vocês, ao olhar para trás no seu relacionamento conjugal, naquela primeira fase lá, vocês vão ver, inclusive, eu consigo identificar algumas questões bem infantis do meu casamento, lá do começo. E depois, à medida que a gente vai amadurecendo e passando pelos ciclos do casamento, nós vamos ver, e tem muitas coisas que a gente até se envergonha, né? Que fez lá no passado, naquele primeiro casamento, e a gente olha para trás e diz assim, nossa, como a gente era criança, né?
Olha as encrencas que a gente arrumava naquela época. Ficava de mal, né? Ficava chateado. À medida que o casamento vai amadurecendo, a gente precisa sair do casamento infantil para ir para uma fase do casamento adulto. Então, casamento adulto é uma relação mais madura, é uma relação mais equilibrada, né? É uma relação onde a gente consegue refinar muitas das coisas e que, na realidade, não existe uma escola que te forma e que te dá um diploma. Agora você é capaz de ser um ótimo marido. Agora você é capaz de ser uma ótima esposa. Não existe isso. A gente vai aprendendo na prática e apanhando, né? Como a gente apanha. Deixa eu contar uma experiência do meu casamento infantil aqui. Eu me casei, eu ainda era jovem, há 34 anos e meio atrás, e a minha esposa, ela, as mulheres jovens, muitas vezes, não têm toda aquela prática no preparo dos alimentos, né, na culinária. Mas a minha esposa, ela é uma boa italiana, ela sempre fez comidas muito boas. Mas lá no começo, então, o nosso primeiro almoço, aí agora eu olho para trás e sempre digo como eu era idiota, como eu era infantil. Olha a cena. Primeiro almoço no nosso apartamentinho lá, que a gente tinha montado com amor e carinho, o ninho do amor. Mas hoje eu vejo que era um casamento infantil, aquele primeiro, a gente não tinha prática, não tinha maturidade, enfim. E olha só, a minha esposa fez uma panela de feijão. E ela falou para mim assim, meu bem, daí a gente almoçou e ela falou para mim assim, meu bem, o que você achou do meu feijão? E eu falei para ela assim, olha, você está de parabéns. Está muito gostoso o seu feijão, mas não é igual ao da minha mãe. Olha como eu era idiota nessa fase do casamento. Olha como eu fui infantil. Não tem comparação. É lógico, minha mãe estava casada há mais de 30 anos, claro que ela estava bem na frente da minha esposa. Então, nós dividimos o casamento em duas fases, né? Esse casamento infantil, que tem muitas passagens que a gente tem vergonha de contar, e eu acho que todos vocês que estão me assistindo devem ter alguma coisa que você hoje, no alto da sua maturidade, você se envergonha que fez, né? Principalmente aquelas encrencas, né? De marido e mulher, dorme de beiço virado, fica um dia sem se conversar, essas coisas assim que a gente faz naquela fase do casamento infantilizado, né? Bom, esse casamento precisa ir amadurecendo, né? E aí nós vamos passar por várias estações, que são as estações do casamento, né? Então, veja bem, a maturidade não vem de uma hora para outra. Nós precisamos de ir exercitando a maturidade, né? E a gente muitas vezes se atrita, né? No casamento, se estressa. Tem alguns até que dizem que vai embora, né? E isso eu não tenho vergonha de contar, mas eu também fiz isso. Um dia me enrosquei com a minha esposa e a gente andou se estranhando. E eu disse para ela que eu ia me embora para casa da minha mãe. E aí eu peguei uma bolsa, botei umas roupas e fui para casa da minha mãe, 40 e poucos quilômetros daqui de Novo Hamburgo. Que no começo do casamento eu morava aqui, depois eu saí, depois eu voltei. E eu fui lá para casa da minha mãe. Chegou lá, eu não contei nada para ela o que tinha acontecido, mas ela deve ter desconfiado que alguma coisa errada estava.
E eu posei lá aquela noite. Depois eu disse assim, tá, estou vindo aqui para casa da minha mãe, eu estou regredindo, né? Estou me regredindo. Eu já saí para o casamento, agora eu vou voltar. A minha mãe, cheia de manias também, né? Daí eu fiquei pensando assim, não, eu acho que eu vou voltar. No dia seguinte eu voltei com a minha bolsa, com as minhas coisas dentro, né? E hoje a gente conta dessa passagem, né? Que também é do casamento infantil. Coisa boba, né? E quando a gente tem filhos, os filhos muitas vezes não entendem isso e acabam sendo prejudicados com essas bobagens que a gente faz lá quando a gente está nessa fase. Bom, e aí o casamento vai avançando, né? Aquela primeira fase de muita paixão, de muitas coisas, mas também nessa primeira fase do casamento, que é o casal sem filhos, tem também desavenças. Por quê? Porque a gente passa por um período chamado período de adaptação do casal. E, ora, eu vim de um lar que as coisas funcionavam de um jeito, a minha esposa veio de um lar que as coisas funcionavam de outra maneira. E agora nós formamos um lar onde nós precisamos arrumar a nossa própria maneira de fazer as coisas, de fazer as coisas funcionar. Eu acho engraçado que o meu filho, eu tenho 2 filhos, tenho um filho que já tem 2 filhos também, então já sou avô de 2 netos. E para quem ainda não é avô, eu sempre dou uma cutucada no pastor Nelson e na Dejane, e daí não vão ser avós, né? Os filhos tudo casaram, né? E eles ainda não sabem o que é bom dessa vida, né? O ser avô é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, né? Essa semana eu estava brincando com meu neto, ele fez uma casinha lá na casa dele, eu fui jantar lá, daí ele fez uma casinha e disse assim, vô, entra aqui na minha casinha. E era entre um sofá e um armário na sala, e não dava direito para eu entrar. Aí eu entrei e na metade eu me entalei. Eu disse, agora você vai ter que chamar os bombeiros para tirar o vô daqui, que o vô está entalado aqui na porta da tua casinha. Aí ele disse, vamos, então vamos chamar os bombeiros para arrancar o vô daqui. Mas peraí, vô, eu vou te puxar pelo pé para ver se tu sai. E aí, então, essa é uma fase muito boa da vida da gente, né? Mas, enfim, eu estava falando na primeira fase do casamento, que é o período de adaptação do casal. E esse período a gente se atrita também, porque, ora, muitas vezes, por exemplo, um simples recolher o lixo e levar na lixeira, seja na frente da casa ou no condomínio, muitas vezes era automático na casa de onde eu vim, já estava estabelecido quem faria essa função. E no novo lar, a gente ainda não chegou, que nós vamos, porque são muitos detalhes, quem faz o quê. E às vezes a gente fica sentado esperando, achando que vai acontecer as coisas. E a gente esquece, nesse primeiro fase do casamento, que a gente não está mais na nossa casa. Mais uma experiência pessoal. Eu sou o 4º filho de 4, né? É lógico. E eu sou caçula. E eu tinha 2 irmãs e um irmão mais velho do que eu. Meu irmão tomava iniciativa das brincadeiras, a gente brincava, era muito legal. E as minhas 2 irmãs mais velhas também faziam um papel interessante para mim, que era filhinho caçula, né? E então às vezes eu tinha 3 mães, né? Que era minha mãe e minhas irmãs, que muitas vezes me ajudavam a fazer os temas de casa, as lições da escola. E eu incomodava as minhas irmãs, às vezes elas me expulsavam do quarto delas. Então era isso. E quando eu casei, me peguei sentado no sofá, esperando, de braço cruzado, esperando as coisas acontecer.
E é lógico que isso vai gerando estresse e atrito no outro, né? Afinal de contas, a minha esposa, eu acho que ela quis casar com um homem, não com um menino, né? Com um adulto. E daí o que acontece? O que acontecia? Eu ficava esperando, achando que as coisas iam acontecer. E aí caiu a ficha. Opa, aqui eu não sou mais filhinho da mamãe e o filhinho caçula que as irmãs serviam. Eu vou ter que me virar? Mas até cair a ficha, a gente se atrita. Por quê? Porque isso já estava no automático. Eu sempre conto a experiência, sempre falo da experiência do automático, né? Quando você aprende a dirigir, você presta atenção em tudo. Sabe quando o pé está no acelerador, pé esquerdo, né? Na embreagem, no freio, pé direito acelerador, a mão direita fazendo a marcha do carro. E quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente presta atenção e sabe tudo o que está acontecendo. Porém, depois passa por um outro lado do cérebro, onde nós automatizamos isso. E aí, depois, para desautomatizar, não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ter um carro de marcha e comprar um carro automático. Quando aconteceu isso comigo, eu fiquei com vontade de amarrar minha perna esquerda, porque eu estava anos e anos dirigindo e usando o pé esquerdo e o pé direito, e agora você compra um carro automático e só tem que acelerar. Então, isso mostra que tem muitos comportamentos aprendidos na nossa família de origem que nós vamos levar para nosso casamento e que não são adequadas e que a gente vai precisar amadurecer e mudar nossos comportamentos. E aí o casal vai e passa pelo período de adaptação, né? Às vezes aos trancos e barrancos, né? Como fala aqui no Rio Grande, com alguns conflitos, enfim, e nós vamos para uma fase, né, de estabilização dessa relação conjugal, porque a gente precisa se comunicar muito bem, nós vamos estabelecer um contrato, como vai funcionar essa relação, e a gente, então, passa pelo período de adaptação do casal. Depois, vem a chegada do primeiro filho. Nem sempre isso acontece dentro de uma cronologia que propicia que os relacionamentos vão crescendo, porque às vezes o casal casa e já vem filhos, ou alguns até já casam com filho, ou já casam grávidos, né? Mas, enfim, com a chegada do primeiro filho, que já é, então, a segunda estação, muitas coisas mudam. E o contrato do casamento precisa ser renovado e atualizado. 15% dos divórcios se dão com a chegada do primeiro filho. Porque muitas vezes os cônjuges, a mãe fica envolvida 24 horas por dia com o marido e dá uma diferença muito grande do antes de ter filhos, quando o relacionamento era um para o outro dentro dessa casa, né? E um filho, ele vem, ele bagunça tudo, né? E aí o casal precisa ter muita sabedoria, precisa se comunicar muito bem, porque agora vão haver 2 casamentos. Quando da chegada do filho, o casal adquire mais um casamento, que é o casamento parental. O primeiro casamento é o casamento conjugal, dos cônjuges. O segundo casamento, quando o casal tem filhos, é o casamento parental, onde, além de marido e mulher, esse casal vai ser pai e vai ser mãe, né? Então, é mais uma fase nessa estação do casamento. Eu gostaria de voltar um pouquinho antes, pastor, e falar um pouquinho sobre a escolha do cônjuge. Vocês sabem que os estudos da psicologia do relacionamento humano, do casamento, ele mostra que grande parte da influência sobre a escolha da pessoa que a gente vai fazer para se casar
e permanecer o resto da vida junto com essa pessoa, são questões inconscientes. E lá bem atrás, nos primórdios da psicologia moderna, da psicologia, o Freud ele já falou que quando nós nos casamos, nós vamos em busca de alguém que nos ajude a resolver nossos conflitos intrapsíquicos mais profundos. E o pior é que tem conflitos que a gente nem sabe quais são, mas a gente se sente mal em determinadas situações. E, ora, quando o casal vai avançando no seu relacionamento conjugal e vai amadurecendo essa relação, o que acontece? A pessoa poderá, sim, resolver os seus conflitos infantis dentro de uma relação de mútuo apoio, que é a relação conjugal, ok? Então, é possível. Por que que isso não acontece? Muitas vezes. Por que que isso não apoia os casais nos seus conflitos? Muitas vezes nós observamos que não são adultos que estão duelando, mas são crianças, ou de um lado uma criança e um adulto, ou duas crianças, porque quando os conflitos conjugais são entre dois adultos, muitas questões são mais fáceis de resolver. Agora, quando esses conflitos de ordem infantil, eles acontecem reiteradas vezes, é muito complicado resolver, porque para resolver eu preciso assumir a minha vida adulta. Muitos dos nossos problemas relacionais são demandas do universo infantil. Por exemplo, se o indivíduo não foi muito validado na sua infância pelos seus pais, ele tende a projetar isso no seu cônjuge. O que seria? Exigir sempre que esse cônjuge ele esteja validando ele. Ok? Isso pode acontecer? Claro que pode e deve acontecer também. Mas muitas vezes o outro não tem essa percepção, que ele precisa validar o seu cônjuge. E aí vem uma demanda infantil, e muitas vezes, quando a gente fala para o outro, e fala assim, você nunca isso, você sempre isso, nós estamos, muitas vezes, colocando questões infantis do nossa psique. Então, quando as demandas são, a partir do momento, então, por exemplo, que a gente se casa e vai passando pelas estações do casamento, nós precisamos amadurecer emocionalmente. À medida que a maturidade vai acontecendo, eu vou passando por essas fases da vida, do ciclo vital, do casamento e da família, eu vou passando por essas fases e eu vou crescendo, mesmo muitas vezes em meio a conflitos. Porque os conflitos entre dois adultos, eles são passíveis de ser resolvidos. Mas muitas vezes os conflitos entre duas crianças, porque eu sempre digo que nós carregamos uma criança dentro de nós. Quem é essa criança que nós carregamos? É a nossa criança interior. Por isso que nós falamos muito do resgate da criança interior. Então, muitas vezes nos conflitos conjugais, quem está falando mais alto é a minha criança interior. E no processo do self, que na realidade nada mais é do que olhar para dentro de si, o reconhecer-se, o autoconhecimento,
nesse processo do self, eu vou tendo a oportunidade de crescer. E aí que entra a beleza do casamento, porque o outro exige, muitas vezes, que eu venha a abrir mão de comportamentos infantilizados e regredidos. Eu trabalho muito com casais e muitas vezes no consultório eu vejo duas crianças, dois adolescentes, duas crianças fazendo beicinho para o outro, que é o lado infantil. Ora, é pecado isso? Não, eu penso que a gente, para ser adulto, não precisa matar a criança interior, mas nós precisamos de compreendê-la. Nós precisamos de compreendê-la. Então, se uma das demandas inconscientes do casamento é eu resolver minhas questões infantis, para isso eu vou precisar da ajuda, da minha ajuda como adulto para a minha criança interior. E o cônjuge pode fazer parte desse processo, andando de mãos dadas com o adulto, né? Então, é possível o casamento é possível resolver nossos traumas infantis? É. Se eu agir como adulto, se eu for numa crescente no amadurecimento emocional, é possível, sim, eu resolver meus traumas infantis, desde que eu haja como adulto dentro do casamento. Agora, se eu agir como criança, é lógico que todo mundo já deve ter feito alguma coisa no seu casamento de comportamento infantil, meio regredido. Mas quando se dá conta, o indivíduo vai e ele muda, ele precisa mudar, né? Então, aí vem a chegada do primeiro filho. A criança nasce numa situação quase que simbiótica com essa mãe. E o que é uma situação simbiótica? É unido, né? Ela é só separada quando lá na maternidade é cortado o cordão umbilical, mas a criança até uma certa idade, ela acha que ela e a mãe são uma pessoa só. E depois ela vai vendo, né? Ela vai vendo que ela é um ser e a mãe é outro. Ok. E a jovem esposa, e agora mãe, ela vai se envolver, se embrenhar no papel de ser mãe, e muitas vezes vai faltar espaço para ser esposa. Porém, se o pai ele é participativo nos cuidados desse bebê, com menos tempo, esse casal vai ter um tempinho para eles mesmos e para eles continuar o seu relacionamento conjugal. Então, esse é um segredo dessa fase. Se a criança, né, se o casal, a partir do momento que tem um bebê, se o pai se envolver nos cuidados desse bebê, vai ser mais fácil essa mãe ser mulher desse marido novamente, né? E tem muitos que ali acabam, se o casamento não está bem estruturado, o que acontece? Muitas vezes essa mãe se volta apenas para o filho. E o marido vai sendo esquecido. O marido toca a sua vida, participa até muitas vezes na educação do filho, né, nos interesses dos filhos ali, mas o casamento é deixado em stand-by. Casamento é que nem bicicleta. Se você deixa ele pendurado na garagem, a bicicleta enferruja. Nós precisamos exercitar esse casamento. O que é exercitar o casamento? São todas as coisas que envolvem um casal. O conversar, o se entender, um se colocar no papel do outro,
até a questão da intimidade do casal. Então, à medida que nós vamos evoluindo no casamento e nos tornando adulto e amadurecendo essa relação conjugal, a gente vai conseguindo resolver os conflitos de maneira mais adequada. Agora, a partir do momento em que um ou ambos, ou alternadamente, as encrencas do casal, um está no papel de adulto e outro no papel infantil, é muito mais difícil resolver esses problemas, ok? Bom, aí esses pais, que agora têm 2 casamentos, que é o casamento conjugal, que é o primeiro que eles tiveram, logo que se conheceram, eles vão ter, então, 2 casamentos, o conjugal e o parental. E esses 2 casamentos precisam ser administrados juntos. E, como já falei, tem casais que, quando viram pais, esquecem do casamento conjugal. E aí eles se tornam, eles vão trabalhar em prol do casamento parental. E isso é importante, cuidar dos filhos, da educação e uma série de coisas. E quando essa relação conjugal não está muito boa, muitas vezes um dos filhos, ou o filho, se o casal só tem um filho, ele é chamado para uma função estabilizadora do casamento, no conflito conjugal. E isso é pesado para uma criança. Claro que não tem como a gente proteger 100% dos nossos filhos dos nossos conflitos conjugais. Mas se o casal vai amadurecendo, eles conseguem fazer isso a ponto que essa criança não saia de casa na vida adulta com traumas, né? E aí a criança, ela vai para a escola. Se as demandas da família, se a família não está dando conta e que existe conflitos, existe dores emocionais, existe dificuldade no casamento dos pais, essa criança vai pedir ajuda. E aonde que a criança pede ajuda e como que ela pede ajuda para o casamento dos pais ou para o relacionamento familiar? É na escola. E aí entra essa terceira fase, que poderíamos dizer, que é o casal com filhos pequenos. E a criança, como que uma criança pede ajuda na escola para o casamento dos pais? Porque muitas vezes ela foi colocada numa posição, nesse casamento dos pais, ela foi colocada numa posição de estabilizadora desse relacionamento. E aí vem o sofrimento emocional, e aí isso prejudica, muitas vezes prejudica as questões cognitivas da criança, que é o aprendizado. E aí a criança começa a apresentar dificuldades na escola e muitas vezes começa a apresentar comportamentos inadequados. E aí começa a ter problema também, né, em casa. Bom, a criança vai se desenvolvendo e ela vai chegando na fase da adolescência. E nessa fase da adolescência, ela realmente testa o casamento dos pais. E aí nós precisamos compreender, a adolescência é uma fase muito importante da vida da criança. Só que é bem conflituosa. E nós, pais, muitas vezes, colaboramos para que os filhos, coitados, nessa fase da adolescência, muitas vezes nem sabem quem que eles são. Sou adulto ou sou uma criança? Adolescência é isso, né? E muitas vezes os pais corroboram para isso. Porque o que acontece? Todos que já tiveram filhos que passaram pela adolescência sabem disso. Em algumas questões, a gente fala para eles, isso não é para ti, você é uma criança. Em outras questões, a gente fala para o filho adolescente, olha, você já está quase do meu tamanho, você já está usando o meu sapato, você já é um adulto, te comporta como tal.
Então, muitas vezes, já é complicada essa fase para a criança e os pais, eles complicam mais ainda, né? Aí, coitado do adolescente, né? E nessa fase da adolescência, muitas vezes os pais, eles estão passando por uma fase intermediária do casamento, né? E tem muitos casamentos que, nessa fase, o casal está motivado para seguir o casamento conjugal, e tem casais que já estão desmotivados. E aí os filhos ficam responsáveis por estabilizar esse casamento, e aí vem uma série de doenças emocionais que poderão acontecer com as crianças pequenas, com adolescentes. Bom, esse filho vai crescendo, vai se tornando um jovem adulto, e como Deus mandou lá, né, quando criou o ser humano, disse crescer e multiplicar. E aí vem a questão hormonal, que torna biologicamente esse corpo desse jovem ou desta jovem capaz de gerar vida, capaz de reproduzir. E aí vem as necessidades das funções sexuais. Não que a sexualidade no ser humano só aparece nessa fase, não. Ocorre a maturidade biológica para a sexualidade. E aí o adolescente, o jovem, ele começa a enxergar nos amigos, né, uma associação, uma confraria mais interessante. E aí ele já evita de querer ficar muito com seus pais, né? Já é pagar mico. Muitas vezes, quando o pai e a mãe vão buscar na porta do colégio. Ok. E aí vai passando essa fase, adolescência, o filho, então, jovem, adulto. E aí ele, olhando para frente, ele vai ver seus desafios de estudo para ter uma profissão, para trabalhar, e ele começa a fazer um exercício de ir embora desta casa. E aí entra uma questão, um aspecto bem interessante. Por que que tem filhos que se cronificam no papel de filho? Por que que tem pais crônicos? Pais de crianças, de adolescentes de 30, 40 anos que ainda vivem dentro da casa. Porque esses filhos, eles muitas vezes estão envolvidos em estabilizar a família, né? Ou o casamento dos seus pais. Se a gente se dá conta e vai trabalhando, e aí nessa fase o casal precisa mandar mensagens, né? Não só verbal, porque a gente sabe que o verbal comunica muito pouco, o não verbal comunica muito mais. Esse casal precisa mandar mensagens para esse jovem, filho jovem, que ele pode ir embora, que os pais vão ficar bem. Agora, se inconscientemente ele está sendo usado, ele não consegue ir embora de casa. E aí vem a cronificação do papel de filho. O casal... Oi? Dá para ouvir? Ok. É que tocou meu celular. Então, veja bem. Eu sempre digo, então, o seguinte, que o casal tem que estar bem para os filhos poderem ir embora de casa. E para poder ir embora de casa, para recomeçar todo esse ciclo, esse filho precisa sair pela porta da frente com as malas prontas. O que é isso? Existem muitos casais que, quando eu pergunto, vocês saíram pela porta da frente ou pularam a janela? Eu acho que a gente pulou a janela. Tem muitos filhos que vão embora para fugir de situações complexas e vivências disfuncionais dentro da família de origem, né? Então, outra coisa, papel de pai, papel de mãe é função temporária. Eu estou falando de função. O que é função? Pai e mãe, a função deles é cuidar de crianças.
E tem pais que não se tocam e eles querem cuidar do filho adulto como se fosse criança. E muitas vezes ele responde e se adequa a tal chamamento. E aí o indivíduo diz assim, mas meu filho não cresce, meu filho não para emprego, meu filho não sabe o que quer estudar, troca 300 vezes de curso na faculdade. O meu filho está perdido. É lógico que a gente sabe que a juventude é uma fase bem complexa também. O jovem tem que procurar o seu espaço no mercado de trabalho, ele tem que se autossustentar, ele tem que lutar, e não é muito fácil. E não tem nenhum pecado um pai, eventualmente, ajudar um filho numa determinada fase, financeiramente. Não tem pecado nenhum. O que não pode é isso se tornar permanente. Se isso se torna permanente, vem a patologia. Outro dia, uma mãe se queixava do filho que era muito, aqui a gente chama no sul, muito deitado, ou seja, deita na rede, a vida... Oi? Quem falou? Olha só, então o filho não se coçava, como a gente fala aqui também. Não procurava trabalho, o estudo estava meia boca, e ele não ia para frente. E a mãe veio na terapia se queixar. E aí, ao avaliar essa família, eu vi que o menino não crescia porque os pais alimentavam essa infância dele. E depois que ela se queixou bastante, eu perguntei para ela, a senhora sabe o que eu faria no lugar do seu filho? E é lógico que eles acham que o terapeuta tem uma bola de cristal. Ela disse assim, doutor, fala o que o senhor faria. Daí eu olhei para ela e disse assim, a mesma coisa que seu filho faz. Se tem comida na mesa, farta. Se tem cama, mesa e banho, e muitas vezes ainda dorme com a namorada no quarto, vai querer ir embora para quê? Quem é adulto sabe. Tu aluga um apartamento, tem condomínio, energia elétrica, tem internet, tudo isso para pagar. Na casa de papai e mamãe é tudo de graça. Quando esses pais tratam esse filho adulto como criança. E ele não vai querer ir embora de casa, entende? Então, nós precisamos separar. Volto a dizer, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum em um pai e uma mãe auxiliar um filho numa determinada fase da vida, mesmo que esse filho seja adulto ou já seja casado, né? Mas isso tem que ser muito bem contratado. Se isso se torna continuado, isso vai prejudicar o crescimento desse filho. E aí, eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Eu queria falar sobre a outra fase, que o casamento passando, então, pelo ninho vazio. O que é o ninho vazio? A gente começou a 2 e a gente vai encerrar a 2. Não é muito fácil, é outro período que o casal precisa se readaptar a viver a 2 dentro dessa casa e precisa investir mais no casamento para conseguir ficar casados. Tem muitos casais que não conseguem ficar casados quando os filhos vão embora. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e aí eu perguntei para ela assim, e quando teus filhos, que estavam entrando na adolescência, os filhos, eu falei assim, quando teus filhos forem embora de casa, o que tu faz? Aí ela prontamente disse assim, eu também vou embora. Eu não fico. Então, ora, para o indivíduo ficar, esse casamento tem que ser um casamento funcional. Isso não significa que tem que ser as mil maravilhas, porque eu não acredito em casamento comercial de margarina, que é aquele perfeito que antigamente tinha muito na televisão, né? Aqueles comerciais da família reunida, sorrindo, comendo pão com margarina. Isso não existe, isso é fantasia. Todo casamento tem dificuldades, conflitos e desafios. Então, se o casal encara o desafio nessa fase, que é o momento da saída dos filhos irem embora, os filhos vão de maneira organizada e eles ficam, e o casal fica de maneira organizada nessa fase. E aí,
a gente vai, então, receber bônus, muitas vezes, dessa saída dos filhos de casa, que começam a vir outros seres, outros indivíduos a visitar sua casa, que muitas vezes são os netos. E eles amam a casa do vô e da avó, se eles são bem recebidos. O meu neto, ele chega no ouvido da minha esposa, às vezes ele vem aqui em casa, ele diz assim, vó, vou te falar um segredo, vó. Aí a minha esposa diz, o que foi, Francisco? Tua casa é muito linda, vó, eu gosto de ficar aqui. Então, é o ninho vazio que daí vem os netos, e é uma fase muito feliz, muito alegre, muito bacana, que eu e minha esposa estamos vivenciando, que é a vinda dos netos, né? E aí a gente vai viver a primeira fase da velhice, onde porque toda fase tem ônus e bônus. Por exemplo, para aqueles que não têm mais filho, como o pastor Nelson e Dejane, quando vocês dois se programam para sair, vocês não precisam deixar alimento na geladeira, afinal de contas não vai ficar ninguém em casa. Vocês não precisam se preocupar quando se preocupavam antes, quando os filhos estavam em casa. Né? Quem que vai cuidar deles? Como que vai ser? Né? Então, essa é uma fase boa, que é o ninho vazio. A gente pode ir e vir sem dar satisfação para ninguém, porque só moram os dois dentro da casa. E aí, se tudo isso passar de maneira organizada, nós podemos viver a primeira fase da terceira idade, né? É uma fase muito bacana, de fazer coisas que nós não fazíamos antigamente, que não tínhamos, muitas vezes, não tínhamos os recursos e tínhamos os filhos para dar atenção. E depois a gente vai passar por uma fase avançada da velhice. Então, eu não me desafiei a passar todos os detalhes, não me propus a passar todos os detalhes das estações do casamento, mas acredito que pude falar muitas coisas aqui que vão ajudar vocês, né? E aí, eu tenho um estudo que eu estou fazendo, estou preparando uma aula com meus alunos, que são 7 tipos de amores, né? Segundo a teoria sistêmica. E esses 7 tipos de amores são divididos em 3 unidades. O amor infantil, o amor adulto e o amor divino. E é interessante, né? E a gente precisa tomar consciência como exercitar cada um desses amores nas diversas fases do ciclo vital da família e nas diversas estações do casamento. E eu gostaria de encerrar minha fala, pastor Nelson, dizendo o seguinte, que, como eu falei no começo, é um desafio a gente casar e ficar casado. Sempre pergunto quando vou fazer palestras, o que vocês acham mais fácil, casar ou ficar casado? E claro que as pessoas dizem que o mais desafiador é permanecer casados. Aí eu sempre digo assim, casar é fácil, sempre tem um doido ou uma doida querendo casar por aí, né? Então, é tranquilo. Agora, permanecer casado, né? E com a mesma pessoa, durante 20, 30, 40 anos, é desafiador. Porém, tem um lado muito bom. E nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. E eu queria encerrar minha fala dizendo o seguinte, que no plano divino do casamento, Deus oportuniza mudanças. E essas mudanças, se vêm do Espírito de Deus, são mudanças para melhor, que corroboram com o meu processo de salvação. Então, eu gosto de fazer o pareamento entre o crescer emocionalmente dentro da relação conjugal e o crescimento que o Espírito Santo faz na nossa vida. E, ora, se nós crescermos espiritualmente, nos desenvolvermos, ficarmos firmes, seguros na mão de Deus, nós vamos herdar o lar celestial. E tem mais uma coisa que eu sempre falo, que tem muito marido que quando chegar no céu vai se ajoelhar e agradecer a sua esposa porque ele foi obrigado a mudar
no casamento, e foram mudanças para melhor, e que o Espírito de Deus transformou a vida daquele homem, que lá no começo do casamento era um ogro, e se tornou uma pessoa bem melhor. E vice-versa, para a esposa também. Então, encerro dizendo que o casamento é um grande desafio de crescimento, e que se nós crescermos com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar, então, junto com Deus, desenvolvendo o nosso processo de salvação e de santificação. Que Deus abençoe a todos, foi um privilégio estar esses momentos, explanando esse tema tão, para mim, é muito bom falar, porque é meu dia a dia, né? E eu agradeço a atenção e o convite do pastor Nelson e da Adejane. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Joel, explanando para nós aí essas fases do casamento, né? Nós temos que nos libertar da criança, né? Entendemos que o casamento existem essas fases, desde o início, em que ainda somos muitos meninos, né? Passando aí pelo nascimento dos filhos, passando do feijão, né, amor? Depois os filhos adolescentes, jovens, finalmente, eu hoje estou vivendo já a fase do ninho vazio, e creio que agora, com os 30 anos, vamos ter que fazer um novo casamento, né? Ô Dejane, deixa eu te perguntar, ele também deu mancada que nem eu no começo do casamento? Ah, mas o feijão da minha mãe, mas o teu é bom, mas o meu não é igual ao da minha mãe. Dê algumas, né? Todo mundo Faz uma dá. listinha, eu desafio os casais aí, fazer uma listinha das bobagens que fez quando tinha o casamento meio infantilizado. Olha que a lista vai ser grande, para todo mundo, para mim também. Mas um prazer estar com vocês. Obrigado, doutor Joel. Obrigado a todos que assistiram.